Bem, bom dia a todos, senhoras e senhores, membros da mesa, presidente da Federação de Auditores, vice-presidente da Unafisco, Célio Lebrando, Jorge César, presidente da FIP, Pedro Dalari, presidente do Sindicato Nacional, Reginaldo França, presidente do Conselho de Representantes, Rosângela, presidente do Sindicato Nacional, Roberto Cuspi, presidente da Federação de Associações Fiscais, senhoras e senhores. É um prazer muito grande vir aqui cumprimentá-los pela iniciativa de, na verdade, dar sequência a uma discussão longa e interminável sobre a qualidade do Estado de Direito e a qualidade da ação da autoridade pública no Estado democrático de direito. Evidente que os senhores e senhoras sabem que com a responsabilidade que têm como agentes do poder do Estado e do cumprimento da legislação definida soberanamente e de forma autônoma pelo Congresso Nacional, são também porta-vozes dessa eficiência e da qualidade das leis. A possibilidade de alterar o sistema legal, a possibilidade de aperfeiçoá-lo é sempre uma característica forte das sociedades vivas, das sociedades dinâmicas. E a Receita Federal tem um papel extremamente forte e simbólico em todos os países democráticos do mundo. Quanto maior a justiça fiscal, maior a democracia de um país. Quanto maior a impessoalidade na ação da autoridade pública e a transparência, maior a qualidade do Estado democrático. E o Brasil precisa de maneira clara e de maneira insofismável na sua cabeça, tanto a autoridade pública como o cidadão brasileiro, o mais modesto servidor público, o mais importante servidor público do país, que é o presidente da República, e ao mais modesto servidor público, que é o cidadão do município mais modesto do Brasil, tem que saber que a autoridade investida da sua função não precisa de consultar o seu superior para saber quais são suas prerrogativas e para saber quais são seus deveres constitucionais. Nenhum cidadão investido de autoridade pública precisa de consultar o superior para saber a sua autoridade. Tem que sabê-la por concurso, tem que sabê-la por profissão e por zelo, tem que sabê-la por pudor com a coisa pública. Essa prática de imaginar que a autoridade pública está submetida hierarquicamente para descumprir uma norma é uma prática que não é comum às sociedades democráticas. E criar regras de proteção da boa conduta pública é um dos principais instrumentos da elevação da qualidade do Estado de Direito. Os senhores sabem, senhoras, quando escolheram a função pública, quando escolheram as funções do Estado, escolheram também uma vida de transparência, de prodigalidade. O bom servidor público tem um componente de prodigalidade em relação às dificuldades das outras pessoas que precisa de voltar a existir nas carreiras. Não são as corporativas das prerrogativas, mas é a capacidade de ser mais justo, tendo mais poder e mais autoridade. E tendo principalmente sabedoria. Sabedoria que dá a boa convivência dentro da carreira, a ideia da justiça da carreira, a direção da carreira feita por membros da carreira. Em alguns casos, e não são em todas as instituições em que
a presença da influência política pode interferir na eficiência da carreira. Em algumas isso é fatal. Na Receita Federal, não vejo nenhuma necessidade de interferência política na ação da Receita Federal. As normas são claras, as normas são transparentes e as normas são partilhadas com a sociedade. É evidente que nós devemos de trabalhar sempre aqui no Congresso Nacional, esse é o trabalho que nós, deputados, senadores aqui, procuramos fazer, aperfeiçoar a justiça tributária e fiscal brasileira. É preciso sempre querer aumentar a base da tributação do Brasil, ao invés de aumentar a alíquota sobre aqueles que ganham mais. É preciso de ter, inclusive, orgulho da riqueza das pessoas que tenham riqueza justa. E é preciso ter indiferença e, ao mesmo tempo, ter capacidade de punição e de contenção para aqueles que têm riqueza inexplicável, ou sinais de riqueza que não são compatíveis com as suas atividades. Os Estados Unidos faz isso muito melhor do que a Suprema Corte americana. A Receita Federal americana tem mais força que a Suprema Corte porque trabalha com fatos concretos. É só observar a conduta de algumas pessoas que você sabe se a vida dessa pessoa pode ou não ser auditada. Ou se for auditada, ali sairá um homem correto monetariamente, correto com seus compromissos fiscais com a nação. A Europa usa, os países que melhor usam a Receita para avaliar a vida dos seus cidadãos são países mais estáveis e mais democráticos do que aqueles países que querem instrumentalizar a sua Receita, ou daqueles países que querem fazer da Receita um instrumento que não seja um instrumento de arrecadação, um instrumento de fazer o raio-x do PIB do país e da capacidade de riqueza e de produção que o país deve ter. Os senhores têm, sob todos os aspectos, a mais relevante das funções públicas, que é a de acompanhar a circulação da riqueza de um país, de acompanhar a capacidade de produção legal e legítima de um país. Então, a Receita Federal Brasileira pode contribuir muito para aumentar a formalidade do trabalho e do trabalhador do nosso país. Porque se às vezes a tributação sobre atividades legais pode se tornar inconveniente ou inconsistente querer ser ilegal no nosso país. E a ilegalidade de muitos trabalhadores brasileiros não é resultado da sua desonestidade intrínseca, é da incapacidade de cumprir a formalidade de algumas regras que são injustas, claramente injustas. O brasileiro faz um esforço enorme para ser honesto. Quando você vê um garoto vendendo um drops, vendendo uma bala, vendendo pano de chão, saco de lixo em sinais de trânsito, essa é uma família em que tem uma pessoa querendo ser honesta. Ela quer ser honesta perante a lei. Ela quer vender, ela quer trabalhar, ela quer se inserir no mercado de trabalho. Não tem sentido esse país continuar a ter mais da metade da sua mão de obra no mercado informal e não estar organizada dentro da formalidade. E aí a atividade da Receita, combinando regulação, ação, mas também com diálogo, capacidade de compreender que não tem sentido o departamento contábil de uma empresa ser hoje o maior departamento de uma empresa no nosso país, porque ninguém consegue entender as regras fiscais e tributárias desse país. Onde cada dia tem uma lei nova, sendo difícil ser honesto, porque você tem que se adaptar a cada dia a uma portaria, a uma súmula, a uma ação, a uma determinação, fora os fiscais, que são toda a receita contra algumas empresas. Tem a cabeça da receita total, e se imaginam leviatãs sobre o patrimônio alheio. Essa suspeição antecipada sobre a riqueza, sobre a produção, sobre a criatividade, sobre a capacidade de um país sobreviver como o nosso, essa suspeição prévia
tem que acabar e não é regra da Receita Federal. São exceções na Receita Federal. Da mesma maneira, o apetite da política de cercear e interferir na Receita também tem que acabar. Porque a Receita é profissional, a Receita é de carreira, e a Receita não precisa de ser ocupada por interesses políticos. Aliás, ela vai piorar a sua função se assim o for. Então contem comigo, não só comigo, colegas de todos os partidos. Estou vendo aqui velhos colegas antigos, desde a Constituinte, que estão aqui comigo. Nós estamos todos de braços dados com a Receita Federal brasileira, para que, sendo mais profissional, mais prestigiada e mais fortalecida, ela também reconheça que a justiça fiscal é um desejo e é uma necessidade do mais modesto cidadão brasileiro ao mais rico cidadão desse país. Muito obrigado e parabéns pela reunião.